Sampaoli deu um nó de marinheiro, aquele nó que não dá pra tirar de jeito nenhum. Um nó tático no Fernando Diniz, sim ou não? Flávio Amêndola, boa tarde, Bigode. Boa tarde, GV. Tudo certo? Tá frio lá em Curitiba, mas aqui também tá parecendo Curitiba. Ah, o Olaf tá ali assistindo a gente. Jesus O Olaf é Cristo. Frozen. Ave Maria. Bom, boa tarde para vocês, GV, boa tarde para o nosso convidado, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Eu acho que no tático é muito forte. Segundo tempo, por exemplo, o Fluminense, o estilo de jogo do Fluminense escolhido sobressaiu do Flamengo. Acho que no primeiro tempo o Flamengo teve muita vantagem. O que o Diniz projetou para o segundo tempo, o Fluminense fez melhor do que o Flamengo. Foi o quê? Ficar lá atrás, se defender. Pô, mas é mais fácil, né? Tu acha com um a menos? Porra, é mais fácil você se defender ou você fazer gol. Você Ah, embolar eu D2. não acho que a gente seja tem mais uma fácil, foto não. pra vocês que vai mostrar bem o que o Flávio tá falando. Todos! Você não entendeu errado, Clebão. Todos os jogadores do Fluminense dentro da área. Todos! É mais fácil você fazer isso do que você criar. Mas beleza, siga. Mas é fácil você colocar os jogadores ali, mas o posicionamento de cada um é difícil. Eu dou méritos ao Diniz porque ele conseguiu, e é uma coisa treinada, isso que é o mais legal. Ele falou na entrevista coletiva que o Fluminense treina isso, geralmente em alguns dias de treino, treina com 1 ou 2 jogadores a menos no time principal, o que gera justamente essa necessidade. Então acho que no primeiro tempo o Flamengo foi soberano, foi contundente, como diz o Sampaoli, faltou fazer o gol. Mas no segundo tempo, acho que o Fluminense, mesmo com um a menos, conseguiu controlar bem o jogo. Resposta, no tático, sim ou não? Não. Tem um treinador meu, vou dar boa tarde pra ele, nosso Latera, seleção brasileira, Tisson, ídolo do Felipe Luiz. Tudo bem, jovem? Tudo ótimo, José. Boa tarde. Você deve lembrar dele que você é bem mais velho que eu. Que isso, cara? Tá maluco, pô? Só alguns anos só. Volante meia lá da seleção. 2, 3 anos só e olha lá, hein? Tu é 7'9", né, Tisson? 7'7". Porra, eu sou 8'3", 6 anos de diferença. Onde que tá essa diferença toda aí, né? Não, porque você... Olha aí, fala pra gente, explica melhor. Se eu lembro da de 90... Quando a gente é criança, beleza, mas quando a gente é adulto, esquece. Não, e você tá muito mais... Eu tô cheio de bico de papagaio, 2 joelhos machucados. Se eu falar aqui, eu também tô. Tisson, a gente tem... a gente tem. Eu lembro da Copa de 90, você deve lembrar de 86 um pouquinho. Sim, um pouco, é. O capitão da Bélgica, né? Naquele Bélgica que a gente... Ian Koolman, era um volantão que chegava, voltava. Foi meu treinador por 3 anos lá no Westerlo, da Bélgica. A gente até tinha um time técnico, mas não eram essas coisas. Toda vez que a gente enfrentava algum time inferior, que no jogo estava inferior, e tinha jogador expulso, ele falava isso. No 11 contra 11 é mais fácil pra gente jogar, porque todo mundo mantém posição, fica um jogo jogado. O Diniz falou isso aqui. Sim. Quando o Fluminense enfrentou o América Mineiro e o América Mineiro teve um jogador expulso, Diniz falou na coletiva, pra gente 11 contra 10 é ruim, porque o outro time embola lá atrás, é mais difícil o dinizismo. Exatamente. Pro futebol do primeiro tempo do Flamengo, e a gente esperava isso no segundo, talvez, tá, gente, a expulsão do Felipe tenha até prejudicado o Flamengo. Exatamente. Porque o Fluminense fez isso que o Flávio falou. Se propôs a se defender e o fez bem, o Flamengo teve até chance, e aí virou ataque contra a defesa, aí virou não sei quem, daqui a pouco tá Fabrício Bruno lançando bola... Virou meio que uma doideira. Dito isso, São Paulo, ele deu um nó tático de início ou não? Não, acho que assim, o nó tático não, mas eu acho que a postura do Flamengo em si, no primeiro tempo, voltou um pouco à identidade que o Flamengo tem sobre essa equipe, né? Que é jogar no 4-4-2, com 2 extremos, 2 abertos, né? 2 pontos ali fazendo, ajudando na marcação na parte defensiva, mas não deixando o adversário criar a melhor situação que o Fluminense tinha, que é aquela posse de bola, manutenção, pelo menos pelos lados. O Flamengo conseguiu neutralizar e forçar aquela marcação forte ali no ataque. E aí não deixou o Fluminense criar situações. Agora, o nó tático é muito forte, né? Se fosse uma vitória com uma quantidade de gols maiores, assim, de repente, aí a gente pode falar. Mas não teve assim, um equilíbrio. Posso fazer uma ponderação? Assim, o Flamengo teve uma postura tática no primeiro tempo. Agora, no segundo tempo, o Fluminense, mesmo com um jogador a menos, teve uma postura também tática interessante. Porque o Fluminense teve que se organizar no sentido que ele joga, que ele se propõe, que é ficar com a posse de bola. Mas o Flamengo tinha mais posse de bola. E com isso, o Fluminense colocou, às vezes, até 7 jogadores numa linha de 7, com 2 somente na frente. Ô, Tisson, o segundo tempo do Fluminense, pra mim, foi muito melhor que o do primeiro. Isso aí eu concordo. Porque acabou o Flamengo se... Virou uma coisa meio... Não é pelada a palavra, mas assim... Se expondo um pouco mais. Virou uma coisa meio desorganizada. Exatamente. Agora, se o segundo tempo... Olha eu mexendo nos meus botões aqui. Não, fica tranquilo. Tô cuidando dos meus botões. Tem que cuidar, né? É importante. Quer que eu cuide aí do seu? Eu cuido bem, né? Tem que cuidar. Senão dá ruim, hein? Se o segundo tempo do Fla-Flu
Algumas pessoas falaram que foi no tático do Fluminense no Flamengo. O primeiro tempo de ontem não foi no tático do Flamengo no Fluminense? O primeiro, mas o segundo do Fluminense teve uma organização melhor, principalmente na defensiva, né? Organização defensiva. Então é também uma organização. Eu tô falando isso por quê? Não é um nó tático que o Diniz deu, mas deu uma dificuldade do Flamengo criar situações. Quando teve um jogador a mais, o Flamengo não soube aproveitar a superioridade numérica. Vou mostrar para vocês tudo que rolou. A Tati Tavares preparou o material. Eu estou trazendo essas ponderações porque o Thales Teixeira, Sim, nosso editor, repórter também, é tricolor e tá falando para todo mundo lá em cima. O Fluminense tomou um nó tático. Então, assim, como ele é tricolor, primeiro tempo sim, mas o segundo tempo não. Essa possibilidade aqui. Vamos ver o que aconteceu no Maracanã ontem. Vambora! Um fla-flu de realidades diferentes na temporada. Enquanto o tricolor vive a melhor fase com Fernando Diniz, o Flamengo está à procura de equilíbrio e boas atuações com Sampaoli. O Flamengo pressionava e recuperava rapidamente a bola, principalmente com faltas. Falou, já que os adversários usam isso contra a gente, tem que usar também. Então eles tinham uma intensidade um pouco maior do que a nossa. E somado a isso, teve um expediente que o Flamengo usou hoje, que eles fizeram 22 faltas de 5. Toda vez que a gente saía da marcação, era falta. E quando eles conseguiam roubar a bola, eles roubavam. A arbitragem também foi bastante permissiva nesse tipo, que era uma coisa, muito provavelmente uma coisa tática. Até por isso, o rubro-negro foi o primeiro a chegar com perigo. Arrascaeta levantou na área e Marcelo precisou atrapalhar o Wesley. Fábio salvou. Pulgar achou Gabigol livre entre a defesa do adversário. O atacante chutou rasteiro e parou na trave. Na sobra, Arrascaeta ainda arriscou pertinho do travessão. O volante Gerson, que estava machucado e voltou ao time titular depois de 15 dias, poderia ter aberto o placar de cobertura. A equipe de Diniz encontrou espaço na metade da etapa inicial com Marcelo. O lateral driblou o Thiago Maia, limpou Everton Ribeiro, só que Santos defendeu. Apesar da boa jogada, o veterano deixou o campo incomodado antes dos 40 minutos por um problema na panturrilha e deu lugar a Guga. Resolvi tirar porque ele ia ficar no risco ali de ter uma lesão na panturrilha e ficar com um tempo maior parado. No finalzinho do primeiro tempo, Ayrton Lucas falhou e viu o ex-time se aproximar do gol com o colombiano John Arias. Na volta do intervalo, Felipe Melo foi protagonista, cabeceou com perigo. E, na sequência, levou amarelo por essa falta em Gabigol. Os jogadores do Flamengo pressionaram Daronco pelo cartão vermelho. O VAR acabou chamando o árbitro, que anulou o amarelo e expulsou o jogador. A torcida do Flamengo comemorou muito, com latidos. Felipe Melo saiu de campo e respondeu às provocações, erguendo os braços e dizendo: "Vocês são meus vices". Com um a mais durante quase todo o segundo tempo, mais uma vez faltou ao Flamengo aquilo que Sampaoli tem pedido em todas as entrevistas: contundência. Se hacía difícil, o time tuvo muito remate. Foi difícil, o time teve muitos chutes e, lamentavelmente, não teve a contundência que merecia. O resultado não só do segundo tempo, quando teve a expulsão do Felipe Melo, mas no primeiro tempo o time merecia muito mais do que teve. O time merecia muito mais do que chegou hoje. E ainda teve outro lance polêmico na partida. Aos 20 minutos, o atacante Gabigol pisou na perna de Ganso, quando o jogador estava no chão. Nada foi marcado e Diniz soltou o verbo. Muito mais fácil e muito menos interpretativo o VAR chamar por causa do pisão do Gabigol no Ganso, que claramente é o pisão intencional, o Bandeira estava do lado e o VAR não chama, que não tem interpretação. Pisou, porque quis pisar. O Flu soube sofrer e segurou o 0-0. O Fluminense ganhou o Campeonato Carioca apesar da arbitragem.
E hoje a gente conseguiu um 0 a 0, apesar da arbitragem, de novo, foi positivo sim, jogar com um jogador a menos 45 minutos e suportar, a equipe está de parabéns. Até o jogo de volta ainda tem tempo, a partida está marcada para o dia 1º de junho. Agora as duas equipes voltam a focar nos pontos corridos. Neste fim de semana, o Fluminense tem clássico com o Botafogo no Newton Santos e o Flamengo recebe o Corinthians aqui no Maracanã. O meu trabalho, eu penso que... No meu trabalho, eu penso que hoje é o ponto de partida para o crescimento da mentalidade do jogador com este escudo. Com este escudo. Ponto de partida para o Fla, consolidação do trabalho para o Flu. Muito bom. Explicações de lá, explicações de cá, e um fala de lá e outro fala de cá. Só para você de casa entender, quando o São Paulo fala contundência, para você que é mais familiarizado, é a bolinha no filó. Sabe aquele negocinho ali? Rede, filó, véu da noiva? É passar aquela linha ali. Essa é a contundência. Realmente o Flamengo vem pecando há algum tempo nessa situação. Olá, jovens. Olha só. Assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram. Ok. Agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Cega ele, vovó. Tchau.